Olá, bem-vindos. Nós estamos de volta no Conexões por Sinop, um podcast especial da Unesim e da ACES, Associação Comercial e Empresarial de Sinop, aqui na Norte Show, né? E como você já sabe, né, no nosso stand aqui, no estúdio montado no stand da ACES e da Unesim, dentro do Parque de Exposições da Acrenorte, em plena Norte Show, né? Estamos aqui conversando com você e a feira está acontecendo ao nosso redor, né? Então, durante a nossa conversa, né, muito provavelmente você vai ouvir, né, ouvir aí os sons, né, dessa feira gigantesca, dessa feira fantástica ocorrendo aqui à nossa volta, tá ok? Mas nós vamos conversando aqui, estamos recebendo aqui hoje o Carlos Antônio da Silva Júnior, da Spectra X, né, que é o vencedor da primeira edição, né, o grande vencedor da primeira edição do Prêmio Unesim Excelências Científicas, essa grande iniciativa realizada pela Unesim, né, e que foi idealizada, né, pelo Amadeu Rampazzo Júnior, que também está aqui com a gente, o Amadeu que inclusive presidiu essa comissão especial, formada por várias instituições, por várias entidades, né, Amadeu? Então eu já quero agradecer aí, Amadeu, né, e começar não só agradecendo, mas parabenizando pela excelente condução, né, que você realizou e que terminou com um grande sucesso naquele evento fantástico realizado na terça-feira de manhã, na abertura da Norte Show 2026, com a presença de centenas de pessoas ali, o auditório estava lotado, foi fantástico. Parabéns, Amadeu. Muito obrigado, é uma alegria, né, de ter visto aquele evento, né, sendo realizado, depois de tanto planejamento, reuniões junto com as instituições de ensino, né, o FMT, o NEMAT, Embrapa, Empaer, enfim, todas as outras, né, que também participaram nas inscrições. E também teve um apoio grande, né, da vossa pessoa, como naquela época, né, que a gente teve essa idealização, era presidente da Unesim e que aceitou isso aí de corpo e alma, né, e foi aprovado em assembleia e depois várias reuniões, vários planejamentos, e a gente conseguiu, com a tua ajuda também, realizar, né, esse grande evento e que superou as expectativas. E a gente espera que dê continuidade às próximas edições com muito mais inovações também que possam acontecer. A gente vai continuar conversando aqui, né, nos próximos minutos aí, Amadeu, e você vai ter oportunidade de falar mais, inclusive sobre esse desejo, né, de continuar com esse projeto importante. Eu quero ouvir do Carlos. Carlos, a gente tem acompanhado aí, né, a tua luta, teu trabalho ao longo dos anos, né, desenvolvendo esse teu trabalho. Começou como um trabalho de pesquisa, né, dentro da universidade, isso se tornou um projeto gigantesco, uma coisa realmente magnífica, né? Quando eu, particularmente, quando tive a oportunidade de conhecer esse teu projeto, há uns 2 ou 3 anos atrás, eu não me recordo bem, mas eu já me brilhou os olhos naquela época, né? Tudo isso que você estava fazendo, e ao longo desse período aí você ainda desenvolveu, aprimorou, qualificou mais, né? Tem divulgado muito, né? Para você, especificamente em relação à realização desse prêmio Unesim, né? Como é que o setor, né, de inovação, de pesquisa, de extensão de Sinop recebeu essa iniciativa que a Unesim realizou? Como é que você, particularmente, viu o desenvolvimento desse projeto? Olha, nada mais justo do que você reconhecer que santo de casa faz milagre. E esse prêmio vem de encontro com essa metáfora, né? Em que era necessário, né? Ontem tiveram algumas falas, né, de algumas personalidades que estavam lá, que foi muito de encontro com o que eu também penso há muitos anos, em que hoje a agricultura moderna ela não vive sem ciência. Se a gente conseguiu avançar no cerrado com soja, com trigo, com milho e etc., foi graças à ciência, foi graças à ciência e tecnologia e o avanço de que isso deu para a agricultura moderna. E que não acabou por aí, vai continuar ao longo das décadas, né, com muitas evoluções. E nos últimos 15 anos, na verdade,
Esse meu projeto, ele começa lá no meu ensino médio, né? Não foi um... Eu estou na Universidade do Estado de Mato Grosso desde o dia 20 de agosto de 2015. Esse meu projeto ele começa em 2008, quando eu estava ainda finalizando a minha graduação. Eu fui para o mestrado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e comecei a elaborar vários algoritmos para poder fazer algumas detecções com imagens de satélite em tempo real na agricultura. E então, desde aquela época, eu já tinha lançado o mapeamento da soja. Eu tenho alguns artigos científicos desde aquela época. Quando eu entro na universidade, eu coloco isso muito forte nas questões de iniciação científica, mestrado, doutorado. Então, eu já venho desde lá da minha graduação elaborando esse tipo de algoritmo. E ele veio sendo aprimorado ano após ano. E quando foi ali mais ou menos meados do final de 2024, a gente concebe então a Spectra X, que fica sediado ali na Aquarela das Artes, aqui em Sinop. E eu me deparo com algumas pessoas que foram assim estratégicas na minha vida, que fizeram também eu crescer um pouco do meu lado de empreendedor e juntou então todo esse conhecimento de 15, 20 anos que eu trouxe, né, junto com as pessoas certas que já estavam no mercado há muitos anos no ramo de tecnologia. Então, esses esforços culminaram então no que a Spectra X é hoje, né? E receber esse prêmio, né, durante uma importante feira igual a Norte Show e ter o reconhecimento da Unesim, que é uma entidade assim de referência aqui para nós, de Sinop região, é muito gratificante, mais gratificante do que qualquer outro prêmio que a gente pudesse receber em nível nacional ou mundial. Por quê? Porque vocês são as pessoas que nós cruzamos todos os dias. A gente precisa se dar as mãos para que a gente se fortaleça cada vez mais como Sinop e quem sabe a gente elaborar a primeira Big Tech que seja, né, que a gente quer galgar isso no futuro brasileira e quiçá Sinop, né, sinopense. E a gente vive um momento muito importante de transformação, né? A gente está vendo aí a IA, por exemplo, faz parte da nossa vida de uma forma que é impossível hoje a gente conceber a sociedade, né, a vida em sociedade sem, né, nas empresas e no cotidiano de uma forma geral, né, sem esse grande avanço tecnológico que a gente está vivendo. E isso a gente precisa estender para as outras áreas também, né? A inteligência precisa ser aplicada em todas as áreas da nossa vida, inclusive nas empresas, inclusive nos negócios, né, Carlos? Não, para você ver, a Spectra X veio evoluindo tanto os seus produtos, né, que você mencionou. Hoje, nós construímos a nossa própria LLM, a nossa própria rede neural de inteligência dentro do data center da Spectra X, porque a questão da IA, veja bem, hoje os agricultores eles precisam ter facilidade no acesso. E eu estou falando de agricultor, do cara que tem meio hectare, do cara que tem 10 mil hectares. A gente não faz essa distinção porque a gente quer que todos usem de uma forma muito democrática. Então hoje a nossa IA, para você ter uma ideia, ela vai trocar uma ideia com você como se fosse eu, Carlos, falando contigo no WhatsApp. Se você falar, olha, eu quero informações da minha fazenda, só mandar aí uma localização, de onde você está, que eu te falo onde você está pisando, no que você está pisando e o que está acontecendo em tempo quase real dessa área que você se encontra. E isso aí, esse tipo de informação é decisivo, né, para quem pretende tirar o máximo de produtividade de cada metro quadrado, né? É decisivo para a produtividade, é decisivo para a venda, é decisivo para o mercado, é decisivo para você não tomar mais risco. Por exemplo, não está chovendo bem na sua área, só na sua área, na do vizinho tá, mas na sua não. A gente já foi decisivo para produtores, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, que tiveram seus proagros indeferidos porque o banco não sabia olhar a tua área com relação à precipitação. E a Spectra X ajudou esse agricultor e reverteu em R$1 milhão o proagro para a área dele de 40 hectares. Então, assim, a gente traz decisões para, inclusive, salvar em certas situações em que o agricultor vai estar de mãos atadas porque ele não tem a contrapartida da resposta, principalmente para traders, para bancos e etc. Então a Spectra X ela é aliada do agricultor para ajudar principalmente nas horas difíceis. Porque a produção por si só, se a gente conversar com vários empreendimentos, nós temos de fertilidade do solo, de consultoria, etc. Mas quando o bicho pega, quando a porca aperta o rabo, que ele precisa se defender de alguma coisa para poder tocar em frente a sua produção e fazer ela ser vendida, tanto nacional como internacionalmente, a Spectra X está ali para auxiliar também. Amadeu, e a gente viu, né, a gente teve a oportunidade de ver entre os 139 trabalhos que foram inscritos lá, né, todos de altíssimo nível, de altíssima qualidade, né, foi aí uma
foi uma tarefa dura, árdua, né, para a comissão julgadora lá, tá analisando, escolhendo e decidindo quais daqueles trabalhos deveriam em cada categoria serem premiados, né? Foi uma tarefa difícil. Sim, foi uma tarefa que depois de 139 inscrições, né, foi passado para os avaliadores e cada um deles com o critério, né, de cada um, o olhar de cada um, pela experiência que eles têm, e fez a classificação, a seleção, né, a avaliação que se transformou em 39 finalistas, né? E após isso também teve o crivo da UFMT, o NEMAT, a Embrapa, e depois o prêmio maior, né, que eu aproveito para parabenizar o Carlos, né, que ganhou o prêmio maior, troféu Munifumi Matsubara, que transforma realmente esse trabalho em trabalho de excelência, né, o trabalho que ele fez e o trabalho que ele ainda faz, né, e é disruptivo, né? Então, porque está ainda quebrando barreiras, né, vamos dizer assim, está quebrando barreiras e está contribuindo muito com o agronegócio, tanto na auxílio dos produtores, como ele mesmo disse, né? E tira qualquer dúvida, né, que tenha, seja na parte ambiental, na parte fundiária, na parte técnica, ele consegue tirar várias dúvidas, né, que existe entre o elo entre o produtor e seus fornecedores. Então isso aí é muito bom para o agronegócio. E o bacana, Amadeu, é que a gente viu assim que ali nas 13 categorias, lá a gente tinha extensão, inovação, pesquisa a nível básico, pesquisa a nível avançado, né? O projeto do Carlos estava inscrito em inovação disruptiva, né? E só que em todas as outras categorias a gente viu assim que a produção científica e também os projetos, através dos projetos de extensão que as universidades desenvolvem, né, falou assim, tem trabalhos importantes que o acadêmico sai da sala de aula, né, vai para a vida da sociedade e mostra que efetivamente as instituições de ensino, né, a gente não teve ali trabalho de pesquisa só de instituições de ensino e pesquisa, né, como está provando aqui a Spectra X, mas a gente mostra que especialmente as instituições de ensino, elas saem da sala de aula e vão para o seio da sociedade, né, onde estão as pessoas, onde está a comunidade, e aplicam ali transformações muito positivas na vida da comunidade, né? Sim, e o objetivo desse prêmio justamente é para poder contemplar isso, trazer essa pesquisa, que muitas vezes ficam guardadas, né? Ninguém sabe, a sociedade não sabe dela, e de tão importante que para a sociedade, para o desenvolvimento. E agora a sociedade fica conhecendo, né? Não só esses que foram premiados, mas pode conhecer também aqueles que não foram contemplados, que são trabalhos bons também, mas por algum critério ou outro acabou não passando na seleção. Mas são trabalhos também que devem ser referenciados. E a gente sabe que uma cidade que nem Sinop, a região de Sinop, ela está em desenvolvimento, né? Tanto no agronegócio como na indústria, e agora precisa virar como referência também a cidade do conhecimento, a cidade de referência científica. Carlos, você que está vivendo, né, viveu muitos anos aí dentro de uma universidade, né, naquele ambiente ali que é tão, né, fervilha de ideias e de conceitos, né, e de inovações ali dentro do ambiente, né, falou, a gente teve a oportunidade de ver nesse prêmio, né, eu, por exemplo, passei por isso, né, eu fiz um trabalho no meu trabalho de conclusão, né, eu fiz um projeto de pesquisa muito bacana, muito legal, né, e modéstia à parte, sobre responsabilidade social na época, isso já faz muitos anos, mas foi um trabalho muito bacana, numa época em que ainda não se falava sobre responsabilidade social nas empresas. Hoje é praticamente uma obrigação, mas naquela época não existia essa, né? Então, eu considero que naquela época aquele meu trabalho também foi um pouquinho inovador, sabe? Mas o meu trabalho ele foi colocado num caderno capa dura, tá lá em alguma prateleira, pegando, né, poeira, mas eu acho que essa iniciativa, essa ideia, esse conceito do Amadeu, né, essa iniciativa da Unesim, foi justamente nesse sentido, né, de poder tirar esses livros de capa dura lá de uma prateleira escura, né, e trazer para a luz da sociedade. Acho que é importante isso, né? Super importante. Eu ainda vivo na universidade. Sou docente lá, né?
Sou docente na graduação, eu sou docente no mestrado em inovação tecnológica e no doutorado em biodiversidade amazônica. E existem inúmeros trabalhos de muita importância e de impacto social, tá? Desde afetar a vida do dia a dia das pessoas até políticas públicas. Eu tenho um trabalho mesmo que eu altero os biomas do Cerrado da Amazônia, tá? A gente consegue fazer esse tipo de divulgação, né, em loco e tudo mais, mas esses tipos de reconhecimento que a gente teve aqui, da Unesim, né, e tudo mais, traz à luz a um grupo de pessoas muito maiores, né? Por isso é dada essa importância. E quando você tira esse trabalho da capa dura e leva e impacta a vida da pessoa, né, fazendo que a sociedade ela evolua cada vez mais com as tecnologias ou métodos, né, ou processos melhorados, tanto para empresas, governos, etc., isso traz o Brasil numa nova posição. Porque o Brasil ele tem a cultura de exportar só os insumos, né? Hoje a gente precisa começar a exportar um produto e vendê-lo lá fora, né? Interna e externamente. Então a universidade ela é esse elo principal, porque é onde está acontecendo a pesquisa básica. Inovação tecnológica não existe sem pesquisa básica. Tá? É isso que eu defendo. Não tem como você falar que vai produzir algo, mesmo usando uma IA pronta, um token pronto, sem saber álgebra. Não tem como você não saber uma ciência básica para aplicar aquilo, seja numa empresa, seja no teu setor, enfim. Então a universidade ela é muito importante. E a gente começa a levar a Sinop para outros patamares com isso, né? Assim como o Amadeu disse. Hoje, por exemplo, a Spectra X, nós temos parceria, e eu conversei com o CEO Latam da NVIDIA, que nós acabamos de fechar uma parceria, então a gente está trazendo a NVIDIA para cá, junto aos data centers que a gente já tem, né, e agora estamos terminando uma junto com a Oracle. Então a gente acaba colocando cada vez mais, a partir da ciência e tecnologia, Sinop num radar muito mais amplo. E Amadeu, né, nesse contexto aí, olha só que informação importante o Carlos está trazendo também, né? Olha a que nível a gente pode chegar, né, oferecendo para esses trabalhos de pesquisa também esse instrumento, né, esse reconhecimento, praticamente uma certificação, né, de importância ou de relevância dentro do nosso contexto social, econômico. É muito importante essa iniciativa, hein? Sim, é muito importante porque o pensamento era esse desde o início, né, de trazer, como você disse, né, esses trabalhos de capa dura, trazer para a realidade, vamos dizer assim, né, para a vida da sociedade, aquilo que pode ser útil, né, transformar não só a parte de economia, né, mas também da parte da saúde, da parte ambiental, a parte agrária, ciências exatas, então todos os setores das ciências humanas também, todos os setores. Foram muitos setores que foram contemplados nesses trabalhos de pesquisa, né? Foram muitos bons trabalhos, né, que podem vir contribuir para a sociedade de Sinop e da região. E a ideia é manter esse trabalho, Amadeu, continuar esse trabalho. Como é que vai ser o desenvolvimento do Prêmio Unesim Excelências Científicas? Não, agora a gente vai aprimorar, né, como foi o primeiro, né, que a gente que foi muito bom, por sinal, superou as expectativas, mas a gente vai continuar os trabalhos agora com algumas melhorias, né, que a gente possa cada vez mais evoluir nesse trabalho também, nessa premiação. E né? a ideia é fazer ele bienal, né, a cada 2 anos realizar essa iniciativa, é isso? Isso, seria bienal, a cada 2 anos de trabalhos realizados, daí tem a premiação, o evento da premiação. Ô Carlos, como docente, né, como parte, como membro do ensino superior aí, você acha que esse tipo de iniciativa realmente pode trazer algum tipo de incentivo, de desejo maior do acadêmico ali, de aprimorar, de desenvolver mais, de se empenhar mais? Qual é o reflexo que isso pode ter na vida acadêmica? Não tenho dúvidas. E vou te falar, antes tarde do que nunca, mas é uma iniciativa que já deveria estar sendo feita há muito tempo. Né? Tanto é que quando eu vi essa postagem pela primeira vez no Instagram da Unesim, eu nem sabia que era o Amadeu que estava à frente, mas eu converso com ele, entre tantas coisas, eu liguei, Amadeu, você está sabendo disso aqui, cara? Aí ele, tô sabendo e tal. Eu falei, cara, isso aqui é genial. É isso que a gente precisa. Por quê?
Porque você reconhece como sociedade o que aquelas pessoas, na solidão delas dentro de um laboratório, estão labutando ali durante 2, 3 anos fazendo uma pesquisa para obter um resultado, né? Então, essas pessoas, elas sempre precisam serem reconhecidas. Então, a ciência é o nível máximo. E a gente tem isso em Sinop. Sinop é uma cidade acadêmica, né? Nós temos IFMT, Unemat, UFMT, Embrapa, né? Nós temos várias instituições que fazem pesquisa dentro das suas próprias empresas. Então, a Empaer, a própria Politec inscreveu o trabalho. Politec, Empaer. Então, existem inúmeras, inclusive empresas que fazem pesquisas dentro, né, das suas próprias empresas, tem pesquisas. Então, esse é um reconhecimento que dá gás para as pessoas continuarem. E até um ponto saudável de que, poxa, eu vou fazer um negócio muito bom porque daqui 2 anos eu quero chegar ali, né? Quero estar lá recebendo Quero estar esse lá, troféu. justamente. E da tua turma ali, dos teus orientandos e tal, você acha que está saindo alguma coisa ali que a gente possa estar vendo aí nos palcos nos próximos anos? Tem muitos. Lá eu tenho 15 projetos rodando ao mesmo tempo, com os orientados, desde focos de incêndio em áreas de soja, até as questões de carbono sendo emitido ou absorvido por determinada variedade, que nós já estamos dando desde 2018. Tá? Então existem algumas coisas bem legais aí que estão por vir. Amadeu, eu acho que é o caso também de continuar, entrar nas instituições e continuar, né, criando essa expectativa e mostrando, olha, tá vindo próximo, né? Acho que é importante a gente fazer esse trabalho também, né? Sim, eu acho importante agora, né, incentivar cada vez mais, procurar mecanismo de incentivar não só através dessa inscrição de prêmio, mas de incentivar mais, talvez fazer as visitas às instituições de ensino e dizer que existe, né, esse incentivo. Então, a gente procurar cada vez mais trazer a ciência à tona aqui, porque como o Carlos mesmo falou, não existe desenvolvimento ou qualquer projeto sem uma ciência por trás. Ela tem que existir. Alguma inovação, alguma tecnologia, ela tem que existir. E Sinop tem potencial de virar referência nisso a nível nacional. Amadeu, e um outro ponto muito importante que a gente precisa deixar, né, registrado aqui foi, né, foram 2 ideias fantásticas que você teve, né? A primeira delas, a realização desse prêmio, e a segunda, né, que fechou com chave de ouro esse conceito todo, foi trazer, né, o nome do seu Munefumi Matsubara para coroar a entrega do prêmio principal disso tudo, né? Até porque é um homem que a história registra, e a história é recente, tá aqui, até dias atrás ele estava aqui, né, andando no meio da gente, inclusive foi um dos precursores também da fundação da Unesim, né? Foi um homem que sempre incentivou não só a pesquisa, mas também essa participação das pessoas na vida da cidade, da comunidade, né? Essa presença ativa do cidadão como parte integrante da cidade, né? E um homem que realmente transformou, né? Ele sim transformou, a gente pode trazer isso, né, como o grande transformador dessa agricultura do Cerrado e da economia que hoje sustenta o país, né? Sim, o nome do seu Munefumi Matsubara, ele é um grande modelo, né? Ele que alavancou a agricultura aqui no Cerrado da nossa região. Começou em Lucas sozinho, né? Apoiado com alguns pesquisadores ou outro, mas ele que tomou a frente, ele que financiou, inclusive. Que financiou, inclusive, né? Com recurso próprio e fez, ele acreditou, teve essa fé, né? Que ele acreditava. E transformou a região, né? Graças a ele, nós estamos aqui até nessa feira hoje, numa dimensão de uma feira dessa que é entre as 10 melhores do país. E o agronegócio nosso, ao nosso redor aqui, graças a ele, né, que ele transformou, e ele sempre era um grande incentivador de cabeças pensantes. E por causa disso que foi fundada a Unesim, né? Ele sempre falava isso. Sinop precisa ter um grupo de pessoas pensantes para desenvolver a região. E aqui estamos, né? Aqui estamos. Que legal. Ô Carlos, a gente está chegando aí ao final e eu queria que você realmente deixasse essa tua mensagem aí, né, e mais do que uma mensagem, que você trouxesse para a gente, né, desse teu sentimento, né, uma palavra assim
de incentivo, né, de impulso para outras pessoas, né, que estão aí, né, começando a trilhar esse caminho de inovação, de pesquisa, enfim. Olha, de muita gratidão por vocês todos que fazem essa entidade, que tomaram essa iniciativa, o Amadeu, que também foi fundamental para essa ação ser concluída com êxito, né, entre tantos outros. E é o que eu digo sempre, faça acontecer. Faça acontecer. Se vir um prêmio no futuro para você que está começando na pesquisa, na inovação, maravilhoso, comemora muito. Se não vir, continua, porque eu vou te falar, a gente já nasceu pobre. Então, meu amigo, não tem como dar mais errado do que isso. Até então, porque o trabalho ele vai impactar de uma forma ou de outra. Ele né? vai impactar a vida das pessoas, faça. Mesmo que seu trabalho for básico, ele impacta quem está fazendo um avançado que precisa do teu resultado. Então faça muito bem feito, com excelência, que com certeza você vai ser agraciado com o Prêmio Unesim no futuro. É isso aí. Parabéns, tá, Carlos? Obrigado. Realmente parabéns pelo teu trabalho, né? Você é um exemplo a ser seguido aí por todos, né? E que realmente, né? Todo mundo que está na inovação aí admira muito o teu trabalho. Obrigado. Mas que todos na comunidade conheçam, né? Aprendam contigo e usem esse teu exemplo para seguir trilhando e transformando, aprimorando a nossa cidade. Parabéns. Agradeço muito, pessoal. Valeu mesmo. Amadeu, parabéns para você também, né? Por todo o teu empenho, né? Você tem sido um parceiro ali, um voluntário dentro da Unesim, porque ali todos são voluntários, mas você tem sido um voluntário em dobro, né? Tá em todas, participa de várias comissões, está em várias entidades, né? Não tem tempo ruim, né? Quando alguém precisa de um voluntário, é sempre o primeiro a estar levantando a mão ou tá dando um passo à frente. Então, Amadeu, parabéns por tudo que você tem feito também, tem realizado, né? Tudo que você coloca a mão tem também ajudado a transformar Sinop, né? E fica aí a gratidão de todos nós que estamos trabalhando ao teu lado pelo exemplo que você é também. Parabéns. Eu que agradeço, né, pelas oportunidades, né, de tentar mostrar o que a gente quer fazer de melhor, né, não só para a instituição, mas para a sociedade toda, né, porque aqui é a casa da gente. Sinop é a casa da gente, a região aqui também é. Então a gente precisa desenvolver a região para a gente também que todos tenham qualidade de vida, né? Então por isso a gente busca isso também, não só para si próprio, mas para todos, né? E finalizo também parabenizando o Carlos mais uma vez, que é a locomotiva nesse projeto dele, que possa incentivar cada vez mais os outros também a seguir esse caminho. E é a grande satisfação também de algum tempo atrás eu soube, né, que o Carlos é filho de um colega meu de faculdade de agronomia. Coincidência, né? legal. Então isso aí a gente aproxima mais a gente ainda, né? Ele como pessoa, né? 81, né, Amadeu? 1981. Olha, que bacana. Entrou junto comigo na... Eu nasci em 89, né? Então eu tô fora. Já deu um spoiler importante da idade do Amadeu aí. Maravilha. Parabéns para vocês dois, né? Dois gigantes aí. Obrigado. Parabéns. Tamo Sinop agradece, a Unesim agradece, parabeniza vocês. Né? E a gente vai ficando por aqui em mais um Conexões por Sinop. Esse podcast especial da Unesim e da Associação Comercial e Empresarial de Sinop, aqui dentro da Norte Show. Né? Nós nos vemos na próxima. Até lá!